Daniel Alves alega em julgamento que apura estupro. Estava tão bêbado que perdia o controle. Bem, hoje o julgamento começou, não é, Socorro? E Isso. o Daniel Alves pediu para só falar quarta-feira, no final. Amadeu. Essa manchete aí do Ari, essa que ele disse que estava muito bêbado, que perdeu a consciência, que não tinha consciência dos atos, que perdeu o controle, não sabia o que estava fazendo. Essa é a quinta versão do jogador Daniel Alves para se defender da acusação de estupro. Daniel Alves, que a gente vê aí no vídeo, a gente está vendo Daniel Alves pela primeira vez em mais de um ano, depois que ele foi preso, acusado de estuprar uma jovem de 23 anos em uma boate em Barcelona, isso no finalzinho de 2022. A gente vê aí o Daniel de calça jeans, com uma camiseta branca, um tênis branco, o Daniel que chegou algemado e está literalmente sentado no banco, né? Um banco, no banco dos réus. Quem também foi ao tribunal foi a mãe do Daniel, a gente tem imagens aí da mãe do Daniel chegando hoje de manhã, o julgamento começou por volta das 9h30 da manhã, 6h30 da manhã, 5h30 da manhã, horário de Brasília. A mãe chegou com a advogada do Daniel e o Daniel já trocou 3 vezes de defesa, de advogado. Essa é a terceira que ele contratou no último mês de outubro. Aí a mãe do Daniel, Lúcia Alves, também 2 irmãos do Daniel que foram ao tribunal. Bem, a defesa pediu, Amadeu, como você falou, a defesa pediu primeiro a suspensão do julgamento. A defesa alegou que os direitos do Daniel Alves foram violados, alegou que ele já foi julgado por um tribunal paralelo, ele já foi julgado pela sociedade, disse: cadê a presunção de inocência que todo réu tem que ter? Disse também que ele, segundo a defesa, a justiça não aceitou que um segundo perito examinasse a vítima, por isso que pediram a suspensão do julgamento. A defesa também citou até dificuldades financeiras do Daniel, preso sem poder trabalhar, diz que ele está devendo aí o equivalente em real a quase 3 milhões de reais à Fazenda, ao fisco da Espanha, e também tem até conta no vermelho. A advogada diz que ele tem uma conta aí que está mais de 100 mil reais com saldo negativo. Bem, o juiz negou essa suspensão do julgamento, diz que o Daniel sempre foi acompanhado de advogados desde o primeiro dia. Hoje foi a vez da vítima prestar depoimento. Ninguém pôde vê-la, só foi possível ouvi-la. Ela prestou depoimento basicamente atrás de um biombo. A voz dela foi distorcida para que ela não seja identificada. Esse depoimento da vítima durou 1h15. Ela manteve a versão de que foi estuprada pelo Daniel no banheiro da boate, a mesma versão que ela conta desde o primeiro dia. Uma prima dela e uma amiga que também estavam com a vítima da boate também prestaram depoimento, além de 2 garçons da boate e o porteiro desse estabelecimento, que foi o que acionou o protocolo contra a agressão sexual que existe na Catalunha. Uma das vítimas, testemunhas, a prima da vítima, diz que ela também foi agredida sexualmente pelo Daniel. O Daniel ficava pegando nas partes íntimas dela, e que a garota chorava bastante. A jovem, quando saiu do banheiro, já havia acontecido estupro, que ela chorava bastante, que ela pedia para ir embora, que ela não queria denunciar, que demorou bastante para convencer a vítima a denunciar o Daniel na justiça, porque ela dizia: ninguém vai acreditar em mim, ninguém vai acreditar em mim. Essa prima, que também prestou depoimento hoje, que estava na boate com a vítima, disse que o Daniel não estava bêbado, não a ponto de não saber o que fez, não a ponto de não se lembrar, não se controlar pelos atos. Como eu já falei, essa é a quinta versão do Daniel. O depoimento dele só no último dia. O julgamento começou hoje, vai até a próxima quarta-feira. Para a justiça, para o tribunal, colocar o depoimento do Daniel no final contribui para o esclarecimento dos fatos. O Ministério Público pede 9 anos de prisão para o jogador e mais uma multa de 150 mil euros, uma indenização para a vítima. A defesa, ou seja, a acusação, no caso aí, a advogada da vítima está pedindo 12 anos de prisão. Esse julgamento, os jornalistas puderam participar, puderam ir, mas ninguém podia fazer, não podia gravar nem áudio,
nem imagens. E aí a Associação dos Jornalistas da Catalunha apresentou uma queixa ao Superior Tribunal de Justiça da Catalunha. É uma queixa dizendo que eles estão indignados, a associação está indignada, porque essa proibição de gravar áudio e imagem restringe o direito à informação. Amadeu. Bem, então o Ministério Público lá quer 9 anos de prisão e 150 mil euros de multa. O Daniel com 5 versões diferentes para o crime pelo qual ele é acusado. Apoliana Oliveira, esse caso, Daniel Alves, é emblemático para jogadores de futebol, se não no mundo, mas para o comportamento de jogadores de futebol brasileiros? Sim, Amadeu, não só para jogadores de futebol, mas para homens em geral. A gente costuma ver que em casos de violência sexual contra mulheres ou qualquer outro tipo de violência sexual, os suspeitos, os acusados, eles costumam mudar de versão, eles costumam dar alegações de bebida, perdi o controle. Essa história é repetida, a gente não escutou ela nenhuma, nem 2, nem 3 vezes. Então, para o caso específico dos jogadores de futebol, o que a gente vê é cada vez mais esse mercado da bola se tornando algo multimilionário, jogadores em que são comerciais, né? São atletas que estão ali muito mais para vender do que às vezes para jogar bola, e em alguns casos isso acaba contaminando o próprio atleta, sem querer fazer um juízo específico de valor aqui sobre o Daniel Alves, mas observando no âmbito geral. O fato é que a gente precisa cada vez mais, toda vez eu repito isso, dar credibilidade à versão da mulher. É muito difícil ser mulher. Aqui no Piauí, no Brasil, em qualquer lugar do mundo, a gente está sujeito a esse tipo de coisa, e a nossa palavra, sempre que isso acontece, é descredibilizada. Franci. Amadeu, a impressão que dá é que alguns jogadores de futebol, quando chegam ao estrelato, eles se sentem imunes para realizar qualquer ato, incluindo crimes. Não é o primeiro jogador de futebol que é acusado de abuso sexual. Temos outros exemplos, e exemplos inclusive envolvendo ídolos do futebol nacional aqui no Brasil, mas eu não vou citar o nome, obviamente. Sim. Veja bem, só lhe ajudando aqui na construção da sua opinião. Vamos falar, Robinho, vamos falar, teve algum jogador de futebol sub-20 do Corinthians, está envolvido numa história nebulosa. Sim. Da morte da namorada durante uma noite de amor. Enfim. O próprio caso do goleiro, né? O goleiro Bruno. Quer dizer, são situações que fazem parte quase que do cardápio. Quer dizer, ele se acha, como disse a Apoliana, mais que um jogador, um superstar inimputável. Isso, inclusive o caso do Robinho que você citou, ele está impedido de deixar o Brasil, porque corre o risco de ser preso caso deixe o país, porque ele é acusado de ter participado de um estupro coletivo no ano de 2013. Ou seja, esse julgamento na Espanha servirá de exemplo, inclusive para os demais jogadores de futebol, porque realmente é algo inadmissível, um crime horrível, mexe com a dignidade dessas mulheres, e muitas vezes se confunde sinalizando que o estupro é só ali a conjunção carnal, mas o próprio assédio, ali a importunação também é crime. Então essa cultura do estupro precisa acabar com punições severas, e é o que se espera em relação a esse caso envolvendo o jogador Daniel Alves. Que é, no fundo, a cultura de que o homem é predominante sobre a mulher, dominante sobre a mulher, e a mulher um objeto do qual o homem faz o uso que lhe convier, Ari. Sem dúvida, temos que mudar essa cultura, e esse caso do Daniel Alves, ele foi um divisor de águas, não apenas do ponto de vista do encorajamento das vítimas, do comportamento que os atletas devem ter, mas na prática,
fez com que a Câmara dos Deputados e depois o Senado aprovasse o projeto de lei da deputada federal Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, criando no Brasil uma nova lei que foi sancionada pelo presidente Lula no finalzinho do ano passado, ali no finalzinho de dezembro, que é o protocolo Não é Não. Lá em Barcelona, esse protocolo Non Calen, né, em espanhol, já existe desde 2018 e foi ele que foi aplicado nesse caso do Daniel Alves, mas no Brasil não existia. Então esse protocolo Não é Não, que agora é lei, ele determina que boates, casas noturnas, espetáculos, shows tenham um protocolo a seguir caso detectem que uma mulher foi vítima de violência. Proteger a mulher, guardar as imagens, chamar a polícia, preservar as testemunhas, ou seja, infelizmente precisou um caso assim para que a nossa legislação avançasse no Brasil na proteção às mulheres vítimas de violência. E me permitam aqui fechar, antes eu quero o comentário final da Socorro. Às vezes eu fico pensando em homens que ainda resistem a mudar a cultura. Será que esses homens que assim pensam, ele não tem mãe, não tem filha, não tem sobrinha, irmã, parentes mulheres? Socorro. Amadeu, a moça, a vítima, ela mantém a mesma versão desde o primeiro dia. O Daniel já mudou 5 vezes. E essa última, essa base da defesa, dizer que não lembra do que fez, não tinha controle dos atos, porque bebeu demais. Mas isso é tão raso, não é? Isso é tão fraco que a gente até questiona alegar isso já na 5ª versão, porque ele já falou, ele já disse tantas versões e sempre dizendo, não, eu menti porque não queria que a minha mulher descobrisse, não queria acabar meu casamento. Aí mudou, a moça, lembrando, a vítima mantém a mesma versão até hoje, Amadeu. Autorizasse. Bêbado, autorizasse alguma Fosse coisa, salvo-conduto. Exatamente. O álcool, a bebida, a droga é um salvo-conduto para fazer o que quer. Meu Deus. Obrigado, Socorro Sampaio. Boa tarde, até amanhã. Atenção, nós vamos falar agora, mas antes eu tenho que fazer uma pergunta para vocês. Sempre que eu falo do Mirante mas do se Lago... for para escolher... Claro que é sempre para escolher. Mas assim, a gente já uma entradinha, olha só.